Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Amém. Então, que coisa boa estar aqui. Amém. Queremos agradecer pela essa palavra, pastor Honorato. Foi uma palavra dos céus. Servir, diga-se, servir é amar. Quando estamos servindo, estamos amando. Amém. E servir com excelência é algo que agrada o coração do Pai. Você que ficou sentado quando ele teve aquela direção de saber quem está servindo e você ficou sentado, você não precisa ficar em pé, mas deixa eu te dizer uma coisa, não fica constrangido não. Haverá um tempo que você vai dizer: eis-me aqui para servir. Amém? Haverá um tempo. Mas pastor, eu trabalho a semana toda, como é que vou trabalhar? Existe aqui uma equipe chamada que dá assistência aos palestrantes, que vem, pronto, pense numa equipe boa, se envolve nela. Amém? Não fica triste com isso não. Chega para pastor Isaías, chega para Ana Fábio e diz: eu quero servir, agora minha condição é essa, e Deus vai ter um lugar aqui para ti. Amém? Como eu sou crente, igual ao pastor Honorato, eu quero ler 3 versículos que encaixem com aquilo que ele ministrou. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Atos. Diga comigo: servir é amar. Atos 20, 24. Aleluia! Glória a Deus. Atos 20, 24. Quero dizer a vocês que eu tenho algo da parte de Deus nesse dia de domingo. Hoje não é domingo? Hoje é o quê? Então deixa para amanhã, que é domingo. Amém? É para no domingo que a gente tem essa palavra, amém? Aqui em Atos 20, no versículo 24, Paulo faz uma oração, que essa oração já é rima na minha vida, que diz: agora não tenho mais a minha vida, eu vou ler nessa versão, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para testemunhar. Diga assim: para testemunhar, para divulgar. Diga assim: para divulgar, para anunciar o evangelho da graça de Deus. Amém? Isso é a oração que está no meu coração. Não tenho mais a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para que eu recebi esse ministério? Para proclamar, para divulgar, para anunciar o evangelho da graça de Deus. Atos 24. Aleluia. Não é isso que está no meu coração, mas aquilo que o pastor Honorato ele falou, veio esses versículos ao meu coração. Atos 24, versículo 16. Por isso também me esforço, diga assim, tem que ter um esforço, tem que ter uma dedicação. Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então hoje eu e você temos que ter uma consciência, amém, pura, nos esforçando diante de Deus e diante dos homens. Amém? Para que isso, amado? Para que possamos servir com alegria, possamos servir com prazer. Amém? Mas essa manhã eu estava meditando, buscando, rapidamente compartilhei com o pastor Isaías, foi rápido, mas compartilhei, e veio ao meu coração aquilo que estamos ensinando lá na igreja de Queimadas, que chama-se Quem Éramos
e quem somos em Cristo Jesus. Você pode fazer uma reflexão, você pode pensar, quem éramos de conhecer esse Senhor? A forma que nós vivíamos, a um ponto de a palavra dizer para mim e para você, vocês são, sabe o quê? Uma oliveira brava. Mas foi enxertada no Senhor. Está lá escrito em Romanos 11, que fala sobre essa oliveira, esse umbuzeiro bravo. Amém? Mas fomos enxertados. Ele também diz na sua palavra que não tínhamos Deus. Veja que estágio eu e você estávamos. Não tínhamos Deus. Não, pastor, eu era católico. Você era não, você é católico. Mas eu era apostólico. Você não era apostólico, você é apostólico. Mas eu era romano. Não, agora você não é mais romano não. Você agora é cristão. Porque a palavra católico significa universo, universal. A palavra apostólica é que vem dos ensinos dos apóstolos. E romano vem ensino daquilo que Roma trouxe para aqueles que aderiram, aqueles que se inclinaram para isso. Nós não somos romanos, nós somos cristãos. Então, quem éramos nós? Faça uma reflexão. Quem era você? A sua forma de viver, a sua maneira de viver. Tinha certas situações que você olhava e disse: está acabado. Quantas vezes, ou algumas vezes, chegamos a um ponto de dizer: está acabado, não tem mais jeito. E eu e você, sem termos a consciência da misericórdia de Deus, ela chegava e nos assistia. E vinha o quê? Remorso. Remorso é aquela situação que teu espírito está gritando dentro de você, e você naquele momento é um acontecimento que você fica constrangido naquilo, fica a um ponto até de pensar, mas não se arrepende, só tem remorso. Éramos desse jeito. Por isso que nós vamos ouvir algumas coisas sobre Efésios capítulo 2. Amém? Se você vê esse livro de Efésios, ele é um livro, amados, que de excelência para a igreja do Senhor. Amém? Abra aí tua Bíblia em Efésios capítulo 2. Servir é amar. Quando servimos, estamos com o coração pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui e envia-me. Eu te aconselho pegar essa ministração do pastor Honorato e começar a meditar sobre ela. Amém, irmãos? Porque às vezes nós ouvimos algo da parte de Deus e diz: eu já conheço. Mas se chegar ali da porta para lá, a gente não sabe nem de um versículo. Por isso que é necessário às vezes a gente trazer um caderninho para anotar. Não anotar para que nosso irmão da esquerda ou da direita veja que a gente está anotando, para depois, quando chegar em casa, ainda com aquela unção do culto, você começar a meditar naquilo que você ouviu. Amém, irmãos? Então, quem éramos antes de Cristo? Está aqui um resultado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos concedeu vida. Ele quem? Diga assim: Cristo, Jesus. Ele nos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Olha só onde é que estávamos, amados. Estávamos mortos. Amém? Com a condição de transgressões, de pecado. Se você observar, amados, o pecado trabalha contra mim e contra você. O primeiro ponto que eu quero te chamar: o pecado, ele trabalha, ele se esforça contra a minha vida e contra a tua vida. Porque o Satanás sabe de onde saímos. Ele também sabe de onde estamos hoje. Porque enquanto tem
um fôlego de vida, uma esperança para ele, de jogar alguma coisa na tua mente, de falar alguma coisa, de apresentar algo para você, e aquela condição da nossa carne pecaminosa, aceitar aquilo, amém? Porque às vezes nós encontramos pessoas dizendo que nós somos pecadores. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Um advogado, ele é advogado quando ele está praticando aquilo que ele diz. Pastor, quem sabe que o pastor Isaías é advogado? Mas ele é advogado do quê? De título, de que ele se formou. Mas ele atua? Não atua. Ele não atua mais. Qual é a atividade hoje? Ele de cuidar da minha vida e da tua vida. Então o pecado sempre está nos arrodeando para que possamos voltar àquelas práticas. Mas eu fico pensando na minha vida, quem eu era, quem eu sou hoje. E a minha oração sempre é: Senhor, eu te dou graça por tudo que eu sou e por tudo que eu tenho. Eu tenho convicção que vem de ti, Senhor. Veja essa convicção, porque quando estamos praticando aquilo que agrada a Deus, amados, os beneficiados sou eu e você. Há um benefício quando estamos praticando. E aqui ele diz que estávamos mortos. Que morte é essa? A morte espiritual. Por mais que vocês, não, mas eu tinha uma vida boa, uma vida bem, mas você para Deus estava morto, amém? No versículo 2 diz: nos quais andastes no passado. Ele disse: eu tenho um passado. Nós temos um passado, ele não tem mais valor na minha vida e na tua vida, mas temos um passado. Esse passado ele só serve para uma coisa: dar testemunho. Só dar testemunho. Amém? Eu me lembro bem de uma história que alguém estava em Boqueirão, muito charmoso, querendo conquistar as meninas de lá, e os cabas teve ciúme dele, porque estava e queria, mas olhou a placa do carro dele. Quando olhou a placa, era ali, Serra Talhada. E quem conhece Serra Talhada, hoje não, graças a Deus o verbo chegou lá, a cidade não é mais a mesma. Mas teve algo que chamou, teve algo que trouxe para aquelas pessoas como ciúme, inveja. Por quê? Porque éramos deste mundo. Quando Jesus diz que as aflições desse mundo, ela veio para a minha vida, amada, é porque é do mundo. Eu e você éramos do mundo, vivemos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Por quê? Porque o passado meu e seu não tem mais força na minha vida, na sua vida, conforme o curso deste sistema do mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É injusto, amados, para mim e para você, sairmos desse lamaçal, como ouvimos esse louvor, e estamos agora plantados numa rocha firme e ainda dá atenção a pecado. É injusto, amado. A consciência que eu e você temos, para onde vamos, amados, é injusto, amado. Dá atenção ao pecado. Praticar o pecado é injusto por aquele que morreu a nossa morte. Diga assim: Jesus morreu a minha morte, mas o terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Hoje temos vida, e essa vida é uma vida que agrada a Deus. Vocês jovens, eu te digo uma coisa, jovens: não olhe para esse mundo. Seja um imã para atrair eles para o Senhor, e não eles buscando vocês. Quantos estão aqui em faculdades? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês são luz naquele local.
Vocês têm que iluminar as trevas que estão naquele local. Preste atenção, vocês estão ali não só para ter um curso, mas para resgatar aqueles que estão indo no caminho que vocês iam, no caminho que vocês eram. Então bote força. Amém? Bote força. Quando chegar a atração de alguma coisa, você diz: eu vou ali no banheiro. Fazer o que, pastor? Pelo menos lavar a mão, mas vá e saia, fuja da aparência do mal. Porque a condição nossa como cristão, amados, não é fazer a vontade do mundo, mas é fazer a vontade do Pai. Amém? Às vezes é necessário, a própria palavra diz que tem certo momento que precisamos estar no meio deles. Para quê? Para fazer a diferença. Não estar como eles, mas fazer a diferença. E quando eu e você fazemos a diferença, vamos atrair. Veja só, presta atenção. Se éramos ira de Deus, porque Deus não aprovava o tipo de viver. Se tínhamos essa condição que transgredíamos aquilo que Deus tem de bom, de melhor para a humanidade, porque Ele deu a Jesus, amado, Ele não deu para vencer o diabo, não, o diabo já é vencido. Ele deu porque me ama e te ama, Ele não quer perder. Você observe que naquele momento, que quando Ele deu aquela ordem, quando Ele deu aquelas instruções para Noé, qual era a condição de Deus? Irado, arrependido, porque tinha crido o homem e tinha feito a terra. Ele estava nessa condição. Por que ele estava nessa condição? Pelo pecado que entrou na humanidade. Amém? A condição que estava ali naquela cidade onde Noé estava, amados, hoje está aqui ainda na terra. E Deus está procurando eu e você como justo, para que possamos, amados, resgatar. Deixa eu te dizer algo. A gente não temos amnésia de esquecer o nosso passado. O passado, ele tem duas formas. Quem tá vivendo essa vida, ele está com dor, está sofrendo. Hoje nós lembramos do passado, mas lembramos sem dor. Não tem mais dor. Agora eu e você temos que olhar por aqueles que estão praticando coisas que eu e você praticamos. E hoje, amados, eu e você temos autoridade sobre aquela influência do mal para resgatar aqueles que estão nesta condição. Não é os pastores, é você. Os pastores sim, mas cada um de nós. Onde é que está a tua Samaria? Sabe o que é a Samaria de hoje? É a tua família, são teus vizinhos, são os teus colegas de trabalho. Veja, amados, com os olhos de Deus as pessoas, porque Ele olhou e disse: eu me arrependo, mas a onipresença do Senhor, a onisciência do Senhor viu um justo na terra, por causa dele eu não farei isso. E começou a dar as instruções para que Noé saísse dessa condição. Deus tem nos dado instruções, amados, para sairmos de situação. Amém? Você já acompanhou quando o ourive está pegando o ouro bruto e ele começa a fazer a temperatura daquele ouro para tirar toda a impureza? É assim que nós estamos, tirando toda a pureza. O detalhe mais sério do ouro, sabe qual é? Que está pronto aquele ouro para ser tirado, aquele líquido. Diz que o ourive, ele olha, e quando ele olha, ele vê o seu rosto. E quando ele vê o seu rosto, ele está pronto. Eu posso tirar agora. Então Jesus está olhando para mim e para você. O Senhor está olhando para mim e para você. As impurezas que você tem, Ele está dando pela sua palavra para que você tire.
Sabe por quê? Porque estamos num processo de santificação. Estamos num processo. Perfeito? Diga assim, jamais nessa terra. Mas eu e você podemos se aproximar da perfeição. Diabo de matar, roubar e destruir, e hoje não fazemos perfeição. Amém? Se enganávamos as pessoas, se enrolávamos a pessoa, que é a natureza pecaminosa, e hoje temos a consciência que não podemos fazer perfeição. E tudo que você se aproxima da perfeição, amados, você cria em ti maturidade, experiência para tirar aqueles que estão no lamaçal. Amém, irmãos? Então, é necessário, é preciso botarmos força para aquilo que o passado já passou e sabermos que somos hoje. Olha, observa uma coisa. Anteriormente, versículo 4, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne. A condição, amados, a carne tem prazer. Essa carne nossa tem prazer, seguindo os desejos e pensamentos que eram por natureza destinado à ira. Então Deus trabalha agora por nós, porque Ele dá essa instrução agora, dizendo: no entanto, versículo 4, Deus que é rico em misericórdia, por meio do nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Então Deus está trabalhando ao nosso favor. Ele está trabalhando ao nosso favor. Amém? Mas chega um ponto aqui, se você observar, que quando Ele está trabalhando por nós, amém? Ele chega a um ponto que vai começar agora a trabalhar em nós, quando Ele diz, versículo 8: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É um dom. Amém? Então, às vezes nós olhamos pessoas dizendo: eu não precisava disso tudo para adquirir a salvação. Eu era uma pessoa tão caseira. Eu amava a família, eu era do trabalho, era disso, daquilo. Mas deixa eu dizer, mas o teu espírito estava para ir para a morte eterna. Só tem um caminho, amados. E esse caminho foi apresentado para mim e para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando esse senão por mim entrou no nosso coração, eu disse: este é o caminho que leva à salvação. Amém? Éramos discípulos de Satanás. Deixa eu te dizer, vai roubar do que de mim? Nem um pente eu tenho. O que é que tu vai roubar de mim? Eu não tenho o que roubar. Destruir. Você já viu alguém destruir uma coisa que já está destruída? Matar. Já viu alguém matar um morto? Então Satanás só rouba, só destrói e só mata porque nós temos. Ele só nos rouba porque temos a palavra que é rema no nosso coração, que é a primeira coisa que ele quer roubar de mim e de você. Deixa eu te dizer algo que traz um cuidado nesse momento. Cuidado, diga assim: cuidado é chamar para perto. Cuidado que tem pessoas que saíram do nosso meio e agora estão em outra direção, pensando que estão agradando a Deus. Pessoas dizendo: não precisa ir para a igreja não. Eu sou a igreja. E não está errado não, meu irmão. Nós somos a igreja, embora precisamos de um prédio desse,
para nos ajudarmos, porque como igreja somos também um corpo de Cristo, não podemos andar separados. Cuidado numa onda que está aí, dizendo, a igreja vai ser hoje, nesse mês, na minha casa, todo mundo lá para casa. É o que está se levantando nesses últimos tempos, amados. Pessoas que não estão considerando o que a palavra de Deus diz. Igreja, ela existe com um propósito, diga assim, com um propósito de nos abençoar, nos edificar, com o propósito de sairmos da condição que estava, a palavra sempre apurando as nossas vidas, a um ponto que aquele que está olhando para as nossas vidas está quase no ponto, ele tirou isso, que bom, está atrapalhando a vida dele, está quase no ponto, estou quase vendo o meu rosto. Eu não sei você, mas muitas vezes eu estava naturalmente com a cabeça erguida, mas por dentro eu estava com a cabeça baixa, porque as minhas atitudes, a minha forma de viver não condiz com a vida de um ser humano. Amém? Com 38 nos quartos, pensando que era tudo natural, vendendo bala para pistoleiro. Amados, rapaz, que cabra brabo, vendendo bala para pistoleiro. Mas existe uma coisa que chama iniquidade. A iniquidade você não entra nela de uma vez. O mundo aí não entra de uma vez. Porque quando eu vi várias histórias de pistoleiro, ele disse, rapaz, a primeira pessoa que eu matei, eu passei várias noites sem dormir, com a condição que aquilo me tomando. Tive outra situação, matei mais um, dormi intercalado, mas aquilo ainda me tomando. Mas hoje já vou no quinto ser humano que eu já matei, no sexto, para mim é mesmo que está matando uma galinha. Isso chama-se a iniquidade. Chegou a um ponto que entrou nele para matar qualquer pessoa, para ele estava fácil. Mas diga assim comigo, enquanto há um fôlego de vida, há uma esperança. Eu me lembro muito bem que eu fazendo coisas que não agradavam a Deus, pensando que estava fazendo a coisa certa. Agora em dezembro, dia 3, vai fazer 25 anos que eu disse sim para o Senhor. E naqueles 3 de dezembro de 1995, quando eu disse sim, num domingo, Santa Ceia, pastor João Roberto ministrando, eu fui na certeza que naquele dia era a minha salvação. E o pastor João Roberto esqueceu de fazer o convite. Houve aquele estrondo na igreja, porque quando terminava a Santa Ceia, era uma celebração genuína naquela época, por poucas pessoas. E de repente veio aquele bichinho que às vezes nos atrapalha, a nossa alma disse, não é hoje não. Mas de repente o pastor João Roberto, senta, que o melhor da festa está faltando. E quando ele fez aquele convite, irmãos, eu nunca andei de patins não, mas nesse dia eu andei. Parece que eu estava de patins, indo para aquele local. Eu só vi um alvoroço dentro da igreja. Por quê? Porque eu era um homem que era usado pelo inimigo para fazer média com minha esposa. Marilene diaconisa, e um aniversário do irmão, eu estava lá, fazendo o quê? Média. Uma confraternização do diaconato, quem estava lá? Garibaldi, fazendo média. Então, eu era um pouco conhecido na igreja. Mas nesse dia, amados, que maravilha, que coisa maravilhosa. Oh, dia maravilhoso. E o bom disso que isso foi no domingo. E eu disse, o que é que tem mais para mim? Batismo no Espírito Santo, e no outro domingo eu estava recebendo esse revestimento de poder. Amados, não troca a tua vida por certo tipo de situações que se levantam para te tirar,
porque você não está mais nesse lamaçal, você está firmado na rocha. Ele chega a um ponto de chamarmos de quê? De amigos, mas ele faz uma ressalva para quem é amigo dele: amigo meu é aquele que faz o que eu ordeno. Esse é realmente o verdadeiro amigo. Amém? Então, eu e você precisamos dizer: Senhor, a minha vida hoje é diferente. A minha vida hoje é uma vida que agrada a Deus. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Então, se você observar essa condição que nós estamos hoje, amados, você pode observar algo, que nosso pai que planejou isso tudo, não foi? Ele planejou, ele arquitetou, ele estruturou, ele tudo. E Jesus veio, sabe para quê, amados? Para executar esse plano. Ele executou. Ele olhou para mim e para você e disse: eu vou morrer a morte que está designada para você. E o Espírito Santo, o que é que ele está fazendo? Diga assim: aplicando a nossa redenção. O Espírito Santo é aquele que está aplicando tudo o que ele ouvir de mim, ele vai trazer a lembrança para vós. E é ele, amados, esse Espírito Santo que você precisamos a cada dia mais ter essa comunhão, essa intimidade com ele. Porque quando temos essa intimidade, vem instruções. Me lembro muito bem uma das experiências do Espírito Santo. Talvez para você seja simples, mas para mim naquele momento foi algo prazeroso. Pastor Marcos, lá de Esperança, ele adquiriu umas cadeiras e estávamos ensinando lá no Remo e achamos aquela cadeira bonita. Então, pastor Marcos nos disse aonde era, fomos lá. Ele pegou uma cadeira, o fabricante nos deu essa cadeira para eu mostrar a diretoria da igreja, para ver se havia uma aprovação. E quando olhei o preço naquela época, enquanto uma dessa, eu digo preço porque enquanto todas essas cadeiras Deus me usou para adquirir, porque eu era o comprador lá da sede. E quando o pastor João Roberto disse: rapaz, nós estamos precisando de cadeiras, e eu ligava para as igrejas para saber se eles queriam cadeiras. Então essas cadeiras eram uma faixa de R$18, e a cadeira que linda, bonita, R$70. E eu vi que naquele momento não era o momento de adquirir, porque deixa eu dizer uma coisa: talvez você olhe algumas coisas que está faltando, está faltando, mas vai chegar. Porque, amados, a diretoria dessa igreja, junto com o pastor Isaías, não quer ser irresponsável não. Deixar uma igreja dessa linda, bonita, de vez em quando um protesto, uma duplicata por falta de pagamento. Não, vamos fazer isso com alegria. O que chegar nas nossas mãos, vamos fazer com alegria. Aí eu peguei a cadeira, coloquei na moto. Amém? Eu gosto de moto, viu, irmãos? Eu sou o pastor Bigodete. Eu gosto de moto mesmo. Botei aquela cadeira, e quando eu peguei aquela rua que tem os restaurantes, que vai para Lagoa Seca, Manuel Tavares, eu ia, a cadeira atrás, e quando eu ia, aquela voz suave disse: não vá, volte. Como é a história? Não vá, não, mas eu não fiz isso não. Quando o Espírito Santo fala algo comigo e contigo, amado, não vá questionar não. Faça o que Ele está pedindo para você fazer. E eu na primeira retorno, eu retornei e voltei. Pastor, o que era que ia acontecer? Não sei, mas a própria palavra diz que Ele tem cuidado de mim e de você. Não sei o que iria acontecer, acidente ou alguma coisa, não sei, irmãos. Uma coisa eu sei com certeza: eu obedeci àquela voz, que hoje até sempre está ecoando dentro de mim e de você. Amém? Então dê atenção àquele que está dando continuidade
enquanto a igreja do Senhor está nesse local. Amém? E aqui diz mais, olha, quem éramos? Versículo 11, portanto, lembrai-vos do que anteriormente eras gentios por natureza, chamados de incircunciso, pelos que se chama circuncisos, feito no corpo por mãos de homens. Estivestes naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus nesse mundo. Olha que condição estávamos, irmãos. Olha que condição. Por isso que eu e você precisamos, amados, precisamos anunciar, divulgar, proclamar isso, amados. Eu fico observando, se aqui, vamos fazer uma estatística, aqui tem em torno de 60 pessoas, 60 pessoas, se esse ano ainda, você levar uma palavra de salvação para o Senhor, esse canto, só uma, esse canto não vai ter mais 60, esse local vai ter 120, desses 120, cada um levar a uma palavra para alguém, vai ter mais o que? Faz as contas, 240, amados, essa aritmética de Deus é fácil, só precisa eu e você fazer, por quê? Porque Ele executa por nosso intermédio, por nosso intermédio. Se eu e você tivéssemos a capacidade de agradar ao Pai naquilo que nós agradamos no WhatsApp, eu acho que a nossa vida e a vida de muitos seriam resgatados. Amém? Passar passagem para mim é bom, mas obrigado, viu, irmão Luiz? Irmão Luiz é um perito nisso, é bom. Mas tem pessoas, irmão Luiz, que você tem no WhatsApp, que não é da nossa família e precisa de uma palavra direcionada dos céus para o teu intermédio. E aquela pessoa vai ler aquilo e aquilo vai ser algo que ela vai ficar pensando. Mas antes ore. Amém? Não vá pela emoção, não. Orar e colocar diante do Senhor. Quantas vezes nós estamos, amado, no consultório? Quantas vezes no consultório? 4, 5, 6 pessoas, tudo quase com o pescoço duro de tanto olhar para uma televisão. E você tendo uma oportunidade de, quando dá um intervalo daquela programação, você diz, eu posso falar algo enquanto está aí? E você começar a apresentar aquele que te tirou do lamaçal. Eu digo isso por experiência. Uma vez, um médico passou um certo exame para mim, 2 dias que fazia esses exames. E eu cheguei naquele local, tinha 8 pessoas, 9 comigo. E eu disse, Senhor, e o povo, se era 8 horas da manhã, e o povo olhando para a televisão, chega, eu disse, Senhor, me dê uma oportunidade. Aí, plufo, 8 horas da manhã é o tal de mais você, né? Mais ou menos, mais você. E naquela oportunidade deu um intervalo. Quando eu dei o intervalo, quando eu olhei, quem estava de lado de mim? O controle. Eu disse, eu posso desligar um pouco aqui para falar algo? Pode. Quando eu desliguei, ele disse, me diga uma coisa, se não fosse essa televisão, como é que nós estávamos aqui nesse local? Aí um se levantou e disse, eu estava dormindo, né? E a outro disse, ainda bem que tinha esse programa que a gente estava assistindo. E eu disse, deixa eu te dizer uma coisa, que coisa triste para a gente da mesma espécie, e a gente não tem comunhão, a gente não tem, a gente não sabe falar com o outro. Deixa eu me apresentar, meu nome é Garibaldi, amém? Estou aqui para fazer um exame que o médico fez. Como é seu nome? Fulano de tal. Irmãos, ia um, voltava, eu só sei, amados, que eu saí dia 11 horas e aquela televisão não foi mais ligada. No outro dia, de 8, tinha 5, 6 comigo. Primeira coisa que fizeram foi desligar a televisão. E naquele local, amados, o mundo é pequeno. Quando eu falei que morei no Zepa,
Aí uma senhora disse: morou aonde? Na Fernandes Vieira. Eu morei na Fernandes Vieira. Como é o nome dos seus pais? Joaquim Benício, da Polícia Rodoviária Terceira. Conheço ele demais. Deixa eu ligar para um filho meu, que é amigo seu. Olha só como o mundo é pequeno, irmãos. E às vezes nós estamos calados. Calados é quando éramos do mundo, amados. Ou às vezes nós estávamos como palhaço, uma piada, contando piada. Mas hoje, amados, temos ousadia, temos autoridade para chegarmos, amados, e falar com Deus, amado. Eu e você não precisamos ser tímidos, não. É com ousadia. Porque se não aceitar, amado, o que é que a palavra faz? Bota o pó e vai embora. Mas eu te digo com uma certeza: quando você fala, quando eu falo algo da parte de Deus, algo vai ficar naquela pessoa. Porque uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Mas às vezes estamos: mas pastor, eu tenho um cunhado que é um pau torto. Apresenta o carpinteiro de Nazaré. Apresenta o carpinteiro de Nazaré, que você vai ver que aquele, amado, vai se transformar numa árvore frondosa, numa madeira boa, sem nó. Quantas vezes nos encontramos disso? Mas hoje o que somos? Vamos olhar aqui o que somos, que já estamos perto de terminar. O que somos? Então o propósito da salvação, amado, pode ficar certo, é a gente absorver o que Deus tem para as nossas vidas, amém? Aleluia. 1 Pedro 4. Aleluia. Versículo 8. Pois, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda não estejais podendo contemplar o seu corpo nesse momento. Credes em sua pessoa, exaltai com indescritível e glorioso júbilo. Portanto, estáis realizado o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a respeito desta salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. 1 Pedro 2. Versículo 9. Porém, vós sois o quê? Geração eleita. Mas a gente não é candidato mais a nada não, viu? Nós não somos candidatos a nada, já somos eleitos. Somos uma geração já eleita pelo Senhor. E diz mais: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, diga assim, tem um propósito, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você se alegra? Dê um amém aí para alegrar o ministro. Pastor Tarcísio 1:5. Pastor Tarcísio é que gosta. Dê um amém aí, um glória a Deus para animar o ministro. Então, saímos dessa posição, amados. Agora, que posição estamos agora? Geração eleita. Qual a condição agora?
povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para um propósito. Diga assim: eu tenho um propósito para cumprir nessa terra. Então Deus nos fez isso, na condição de estarmos com a vida alinhada, uma vida plantada nele. Quando a palavra de Deus diz que somos sal e luz dessa terra, amados, luz, sabe o que é? É quando você se apresenta falando do amor do Senhor. É quando você se apresenta mostrando a salvação, o caminho. Então você está clareando, está dando a condição de que está nas trevas. Quando é que eu sou sal? É quando você está realizando as obras do Senhor. É quando você é generoso. Sabe o que é ser generoso, amado? Já é a prática do amor. Quem é generoso já está praticando o amor. Eu posso te amar de lábios, mas o generoso não, ele já está praticando esse grande amor. Amém? Então estamos praticando esse amor. Amém? Está faltando poucos segundos, mas eu quero, para encerrar, sobre o tema desse local, que chama-se Servir com Excelência. Essa máscara atrapalha a gente. Encontro de edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero encerrar com esse versículo aqui. Apocalipse. Apocalipse. Muitos que estão aí nas trevas, quando falam em Apocalipse, eles tremem, amados. Mas esse aqui é um livro sagrado, um livro que mostra quem é a igreja do Senhor. Obrigado, Pai. Apocalipse. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Versículo 12. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo para mim e para você que servimos com alegria, servimos com prazer. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir, diga assim, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Não somos salvos pela obra, mas é preciso fazer a obra. Retribuir é dar a alguém que fez algo. Diga assim comigo: retribuir é dar a alguém que fez algo. Então Jesus está dizendo aqui: eis que eu venho sem demora, e comigo está, tem uma versão que diz, está nas minhas mãos o galardão para retribuir, para dar, para compensar segundo as vossas obras. Amém? Então quero que você feche os seus olhos. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você veio pelo convite, veio algo, hoje é teu dia de salvação. Nesse momento é o momento que a igreja se doa, se dá. A igreja ouviu e recebeu, agora a igreja vai dar, orando. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez você esteja aqui e já até adiou. Certo dia, certo momento, alguém te apresentou Jesus e você disse, hoje não, mas outro dia. Deixa eu te dizer, esse outro dia chegou. Esse outro dia chama-se hoje. Hoje. Não, mas eu tenho algumas coisas para consertar na minha vida. Na tua força você não conserta, porque conserta um,
aparece outro. Mas com o Senhor, essas coisas serão consertadas. Só faz um sinal, amados. Esse dia 21 de novembro de 2020 será marcado na tua vida, como foi marcado na minha, 3 de dezembro de 1995. Tem alguém nessa manhã? Não, eu vou deixar para amanhã. Qual é a certeza que você tem do dia de amanhã? Qual é a certeza? Não temos certeza do dia de amanhã. Hoje é o dia da tua salvação. Tem alguém? Dá um presente a alguém que cria expectativa de você entregar a sua vida. Dá este presente. Porque naquele dia, dia 13, eu dei um grande presente à minha esposa. Hoje é teu dia de você dar esse presente. Tem alguém no nosso meio? Aleluia. É o teu dia. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, convença. Não tenha vergonha. Talvez você diga: o que é que meus amigos vão dizer? O que é que meus colegas de trabalho vão falar? Tanto tua família, tanto como teus amigos, como os colegas de trabalho precisam dessa salvação. E ela pode ser por teu intermédio. Tem alguém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência. Mas a palavra também diz que hoje, nesse momento, eu estou livre do teu sangue. Amém? Mas você entregou a vida de Jesus, fez Ele como seu Senhor e Salvador. Ele tem um presente. Ele enviou um presente para você, que é o Espírito Santo, que já está dentro de você. O batismo é só um revestimento, uma confirmação. Tem alguém? Já é teu. Talvez você diz: eu fico assim, meio assim. É pela fé, amados. Na mesma forma que você veio pela fé, o batismo é da mesma forma. E se você tem alguma dúvida, essa irmã vai te explicar pela palavra. E tu vai observar e reconhece que a palavra é a verdade. E eu creio que você vai receber. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que está com alguma dor, com alguma enfermidade e deseja a manifestação da cura no seu corpo? Todos curados, todos abençoados, que coisa boa. Amém, irmãos? Então quero agradecer de todo o coração pela sua atitude de reverência à palavra do Senhor. Amém? Quero agradecer pela vida do pastor Isaías e sua esposa e toda a equipe que ajuda ele. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus. Eita glória. Aleluia. Diga: Deus é bom. Você foi alcançado nessa manhã? Amém? Eu fui alcançado, como sempre, né? Quando a gente se expõe à palavra, Deus sempre nos alcança.